Se passamos necessidade, isso não significa que Deus não é fiel. Chegou um momento que não tínhamos nada para comer em casa. Eu havia decidido permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Fidelidade não é favor. É desesperador para um pai não ter meios suficientes para sustentar sua família e chegar ao ponto de faltar comida. Até hoje me dói lembrar do dia em que vi minha filha comer um pão duro porque era tudo o que tínhamos. Mas, embora nossa situação fosse extremamente difícil, eu sabia que tinha tomado a decisão certa e confiava na promessa bíblica de que o justo nunca mendigará o pão. Eu trabalhei durante 12 anos numa empresa, tudo estava indo muito bem. Inclusive, eu ia receber um aumento salarial. Mas a condição era que trabalhasse aos sábados. Trabalhar aos sábados não era uma opção para mim, mas sabia que se me recusasse a trabalhar, seria despedido da empresa. Embora eu tenha informado aos meus superiores que não poderia trabalhar aos sábados, nos seguintes 15 dias continuei trabalhando e orando intensamente para que Deus pudesse mudar as circunstâncias ou me mostrasse outro caminho. Mas a empresa foi inflexível e no final eu fui demitido. Durante muito tempo, sonhei em abrir um pequeno negócio com a minha família. Assim poderíamos conciliar a nossa fé e viver tranquilamente os princípios bíblicos, ganhando nosso pão com dignidade. Depois de muita oração, decidimos empreender, pensando que as coisas iriam melhorar. Embora estivesse naquela situação, havia decidido permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Mas, na verdade, as coisas pioraram. Chegou um momento em que não tínhamos nada para comer em casa, mas em vez de reclamar, decidimos confiar nas promessas do nosso Deus. E mesmo durante todo esse tempo de extrema dificuldade, continuamos a louvar a Deus, sendo fiéis em nossas ofertas e dízimos. E Deus nunca nos abandonou. Ele sempre se encarregou de nos providenciar roupa e comida, que chegavam na forma de doações. E pouco tempo depois, as coisas começaram a melhorar e a nossa empresa começou a decolar. Quer as coisas estejam bem ou mal, nossa decisão sempre será permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele nunca nos abandona. Nossa decisão de obedecer a Deus não é uma garantia automática de que nossos problemas serão resolvidos e que a vida será tranquila. Pelo contrário, a Bíblia é clara ao dizer que o vale da sombra e da morte existe, mas mesmo lá, Deus está conosco. Nosso Deus não tem prazer em ver nenhum de seus filhos passar necessidade. Ele é dono de todos os recursos e quer nos abençoar com todas as suas dádivas. Se passamos necessidade, isso não significa que Deus não é fiel. Ele é sempre fiel e estará cuidando de cada um de nós. Nossa fidelidade a Ele não compra seu favor, mas demonstra que nós reconhecemos que tudo vem dele. E agradecemos seu cuidado e o seu olhar sempre atento. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Um bom sábado a todos. Vai virar quase que um chavão?
aquela coisa que a gente repete sempre, que o primeiro Bom Sábado é para pegar vocês de surpresa, encerrar as conversinhas, e o segundo Bom Sábado é o Bom Sábado bonito, para ficar gravado na câmera, aquele legal. Então, Bom Sábado, igreja! É muito bom estarmos na casa de Deus mais esse sábado para louvar o nome dele. E antes da gente começar o nosso culto inteiro, temos alguns anúncios para passar para vocês. O primeiro deles é só relembrando aquilo da semana passada. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, você pode apontar a câmera para esse ícone aí, e ele vai te mandar direto para o link para o nosso grupinho de WhatsApp, ou você pode entrar em contato comigo e eu te mando o link, coloco você lá. É importante porque a gente sempre fala as coisinhas que vão acontecer na Casa Verde, eventos, a gente vai mandar materiais legais lá para vocês também, assim, sem exagero, não vai prejudicar a caixa de mensagem de ninguém, mas é bom que nós estejamos juntos, que tenhamos esse canal de comunicação. Então, participe do nosso grupo de WhatsApp. A próxima coisa, a gente também deu uma pincelada nisso na semana passada. É sobre o nosso Ministério Sênior, nosso Ministério da Terceira Idade. Nós vamos começar as atividades em breve e entregamos uma fichinha assim para inscrição. Só que agora, ó, a Cris, fica de pé para a gente, por favor. Ó, a Cris tem outras fichinhas para a gente hoje. Obrigada. Então, se você tem 60 anos ou mais, porque antes era de 70 para cima, agora nós estamos mais abertos, estamos para 60 anos ou mais. Entre em contato, passa ali com a Cris, pegar uma fichinha. Se você está sem, quiser levantar a mão, a Cris já está de pé, preparada para entregar, porque é bom para a gente se conversar, para a gente fazer eventos. Quem conhece o Ministério da Terceira Idade sabe o tanto de coisa boa que eles têm planejada para esse ano. E aí, se você conhece alguém do prédio, vizinho, que também está nessa faixa etária, mesmo que não seja adventista, mas que você gostaria que estivesse junto, que fosse junto, que tivesse um contato maior, pega uma fichinha de inscrição para essa pessoa também. A ideia é que seja um grupo forte, unido, para a gente continuar as atividades desse ano. Qualquer coisa, ó, só entrar em contato com essas pessoas ali na telinha, a Loeni, o Newton ou a Cris. O próximo anúncio é sobre o nosso mutirão de Páscoa. Nós começamos ele semana passada, no início do mês de fevereiro, e nós vamos com ele até março, o final do mês de março. O que é o mutirão de Páscoa? É marcas de compaixão. É o momento da igreja mostrar serviço, mostrar que se importa com o próximo, mostrar que está fazendo algo para aliviar a dor de alguém. E como que a gente faz isso? Doando alimentos, doando roupas, brinquedos, tudo aquilo que é bom e que pode ser útil para alguém. Você traga a sua doação e eu tenho certeza que a ASA vai encaminhar para uma família que vai fazer um ótimo uso disso. Então, não deixe de fazer a sua doação, de fazer a diferença através das suas ações. E, por fim, eu gostaria de chamar aqui na frente o Newton e o Diniz. Por favor. Nós estamos uniformizados hoje. Vai começar daqui a pouquinho os 10 dias de oração. Só que tem uma coisa diferente. Não está escrito 10 dias de oração. Mudou o nome? Não, o que aconteceu? Oração a gente faz todo dia, Juju. Oração é todo dia, 3 vezes ao dia, pelo menos. Amém. Agora, esses 10 dias, gente, vai ser o momento do clamor. Se você tem fé e precisa de oração mais forte, isso chama-se clamor. Perfeito. Então, mudamos o nome. Não é mais 10 dias de oração. É 10 dias de clamor e 365 dias de oração, porque isso aqui é uma igreja que ora. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, vai começar daqui a pouquinho os 10 dias de clamor. Vai ter algum tema específico pelo qual a gente vai orar nesse período? E o principal deles, clamar pelo Espírito Santo. Amém. Nós teremos esses 10 dias de clamor pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos transforma, o Espírito Santo nos fortalece, nos instrui. Amém. Gente, é tudo de bom o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. E se tem uma coisa que a gente precisa fazer como igreja, é clamar pelo Espírito Santo atuando em nossas vidas e em nós como comunidade. 365 dias. Todos os dias orando por isso, e nesses 10 dias clamando com fervor. Amém. Mas, e aí? A gente vai começar quando esses 10 dias de clamor? Vamos começar numa data muito especial.
dia 19. Acaba Agora. Acaba o carnaval, nós vamos entrar com o clamor. Amém. Nós precisamos do Espírito Santo para que ele possa fazer a diferença na nossa vida e nos ajude a cumprir a missão que Deus nos chamou para fazer. Ele vai começar dia 19, vai terminar dia 28. O material vai ser distribuído hoje. Veio poucas unidades, mas as apostilas vão ser distribuídas ao final, um por família. Espero que dê a quantidade que veio. Vocês vão poder acompanhar com a apostila. E dia a dia, todo dia, eles vão colocar para a gente também o material no nosso grupo de WhatsApp, a Júlia vai colocar, e nas nossas redes sociais os vídeos sobre a palestra. Todos os dias vai ter essa palestra. E para a gente não ficar, vai ser em casa. No sábado próximo, a gente vai ter, no momento da oração intercessória aqui, vamos falar sobre esse tema aí também, o dia do sábado. No domingo, o nosso pastor vai pregar sobre o tema da apostila para nós aqui. E na quarta, conversei com a Raquel, as mulheres que estão fazendo uma campanha maravilhosa de quarta-feira, vão falar sobre o tema de quarta-feira da nossa apostila. E no sábado, o nosso pastor vai encerrar para a gente aqui a programação com o último dia da apostila, que vai ser maravilhoso, e vocês vão ver a diferença que vai fazer. E vai nos dar forças para a gente poder realmente encarar o ano inteiro com muita oração, com o Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Amém, perfeito. Então, começa agora, quinta-feira, dia 19, e aí são 10 dias. Vai ter o primeiro sábado, dia 21, estaremos aqui unidos, clamando. Durante a semana, vai ter o domingo, dia 22. Durante a semana, você clama a Deus pelo Espírito Santo na sua casa, utilizando os materiais que a gente vai ter. Quarta-feira estamos aqui e sábado 28, para encerrar, estaremos aqui de novo. Participe conosco. Às vezes a gente fala assim, eu estou meio distante de Deus, precisava orar. Essa é uma chance de nós orarmos juntos, como igreja, clamarmos o poder de Deus. Não deixe passar essa oportunidade. Participe conosco, então, dos 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Muito obrigada, meninos. Um ótimo sábado a todos. Deus nos abençoe. És o ar que eu respiro, és o pão que me alimenta, és o abraço acolhedor, por tudo que és, darei meu louvor. Minha vida é pra te adorar, meus talentos são te adorar, o meu tempo é pra te adorar, eu existo pra te adorar, Senhor. Oh, 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 oh.
amado, por este momento especial, onde nós podemos mostrar o quanto acreditamos e confiamos no Teu poder, no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, e agradecemos de alguma forma o quanto o Senhor nos tem conduzido. Que esses dízimos e essas ofertas sejam conduzidos por Ti, que toda obra que seja necessário seja aprovada e abençoada por Ti com esse dinheiro, Pai. Que tudo seja pensando na volta de Jesus. Que Jesus volte logo. Nós te pedimos em nome dele. Amém, Senhor. Será que a gente consegue de primeira hoje? Vamos ver. Feliz sábado, igreja! Feliz sábado! Ó, ficou lindo! Como é bom estarmos na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É sempre uma bênção estarmos reunidos na presença de Deus. E não tem como sentir essa alegria sem querer extravasar isso, né? Cantar a Deus, exaltar esse nome maravilhoso de Deus. A primeira música que nós vamos cantar é isso, é um hino de adoração a esse Deus que é santo, que é digno. E eu convido você a já se colocar de pé. Vamos fazer o louvor de hoje inteiro assim, de pé, felizes, animados na presença de Deus. Santo é o Senhor. Que está entre nós agora. Gostaria de ler para vocês Efésios 3, 18 e 19. Diz assim: isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nós cantamos de um Deus que tem uma glória que enche a terra, um Deus que tem um amor que transborda qualquer compreensão humana. E esse Deus quer habitar no nosso coração.
ele habita, ele não fica só aqui, ele transborda, ele mostra o seu amor através de você para os outros também. A música que nós vamos cantar agora fala sobre isso, transbordar. Cante comigo. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar. E com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar. E com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Amém. Gostaria de ler para vocês um salmo. Talvez vocês saibam também. Podem falar comigo se souberem. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e
Nós acreditamos num Deus que é santo, um Deus que é digno, um Deus amoroso, mas tantas vezes é difícil, né, entregar tudo a Ele. A gente sabe, mas quando chega o momento, a gente vacila, a gente duvida. Que esse verso possa ser uma oração constante nossa, diária, que a gente possa entregar os nossos caminhos a Deus e confiar que Ele vai agir, Ele vai fazer o melhor pra gente. Deus é bom, Deus é poderoso, que a gente entregue a nossa vida nas mãos dEle. Vamos cantar sobre isso agora com a música Ele Vai Agir. Especialista
nossos momentos de oração intercessória hoje, nós vamos pedir a Deus que venha estar com nossas famílias. É esse Deus que está aqui e Ele vai cuidar de mim. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. O Lar Adventista nos diz: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se processam a pregar. Nós estamos vivendo num mundo onde as famílias estão sendo banalizadas, onde a violência está grande, onde filhos matam os pais matam os filhos. E aqui um conselho de Ellen White para a gente, que quando a família está ordenada e disciplinada, nós seremos luz e sal a este mundo, seremos exemplo para as outras famílias, seremos exemplo para o mundo. Mas esse exemplo, ele precisa começar onde? Dentro de casa. E nós vamos hoje pedir para que Deus venha derramar o seu Espírito Santo, que Ele venha estar em nossos lares, para que possamos ser luz neste mundo. Eu vou convidar a todos que se coloquem em joelhos para orarmos. Querido Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos ainda de ter a nossa igreja, o nosso lugar de oração e de confraternização, de estarmos aqui em família, de estarmos aqui entre irmãos. Queremos pedir, Senhor, neste momento, que derrames o Teu Espírito Santo sobre cada lar aqui representado, Senhor, sobre cada mãe, cada pai, cada filho, cada tio, cada avô, cada avó. Precisamos, Senhor, de um lar estruturado para que possamos estar preparados para a Tua volta, Senhor. Que possamos estar emanando luz a este mundo, daquele amor que nos acalenta o coração, daquele amor que só Tu pode transbordar em nossas vidas. Pai querido, fique com cada filho Teu. Abençoe aqui a Tua igreja e cada família representada, Senhor. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês não vão me tirar a voz, não. Eu pego outro. Não, fica aqui, é vocês duas. Hoje o fruto é da casa, gente. O pão é da casa que as meninas vão louvar. E nosso Dioguito, nosso amigo, irmão Diogo, fará a pregação do dia de hoje. Deus seja louvado pela nossa casa que tem vocês.
Obrigado, Adriana. Obrigado, Rafa, pelo bonito louvor, por nos lembrar do amor de nosso Jesus. E como não se entregar, como não se render a um amor tão grande assim. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu, nesse dia em que muitos estão comemorando a festa da carne, estar aqui na casa de Deus. Amém. Deus seja louvado pela tua vida. Que Deus seja louvado pela tua vida, você que nos acompanha aí através das redes sociais. Não sei que dia você está assistindo, se você estiver assistindo ao vivo, um feliz sábado para você, mas se for qualquer outro dia, que seja um feliz dia também para você. Eu estou feliz por vários motivos, porque falar de Deus é bom, embora isso para mim seja quebrar barreiras. Eu sou uma pessoa tímida, as pessoas não acreditam, a minha voz ela passa uma tranquilidade, mas eu sou uma pessoa que fico muito nervoso para me apresentar em público, né? E eu gostei muito porque a lição da escola sabatina falou assim: lança sobre mim todas as suas ansiedades. Eu falei, que coisa gostosa, né? Segura, Jesus, porque é contigo, né? E aí a gente começou aqui no louvor. Eu acho que essa parte do louvor ela sempre ajuda muito, viu, Júlia? Porque a gente pediu para o Espírito Santo, enche-me, transborda-me. Eu falei, é isso que eu preciso, vai, vamos lá. E aí, por fim, aí veio o consolo, né? Falou assim, não sei quando, não sei como, mas Ele vai agir. Eu falei, então está tudo certo. Mas também fico tranquilo nesses momentos, porque eu estou entre amigos e também estou com a minha família hoje mais representada do que de costume, tá, gente? Então, hoje eu tenho o papai aqui, tenho minha tia que está importada lá de Nova Esperança, meu tio José está aqui também. Vocês já conhecem a minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos estão aqui. Então hoje, se vocês quiserem brigar comigo, não tem problema, eu estou mais defendido no dia de hoje, tem mais gente para poder, né, cuidar de mim. Bom, gente, a gente está numa série e nós temos estudado então, na verdade, o segundo sábado, né, dessa série, que chama Fé Além do Culto, né? E eu estiquei um pouco o nome do tema, né, para poder caber o que a gente vai conversar no dia de hoje. Então, é Fé Além do Culto, e eu coloquei um subtítulo para a gente, que é Cristãos Dispostos a Ser Cristãos. E aí, como a gente precisa entender, né, o Douglas falou bem isso aqui no sábado passado, ele falou assim, precisa entender qual é a ideia do tema, né, para a gente poder partilhar ele com os irmãos. Eu fui estudar um pouquinho o que é essa fé além do culto, né? E fé além do culto, ela é uma fé prática, uma fé constante e coerente, que ela é manifestada nas decisões cotidianas, no dia a dia, no caráter, no tratamento do próximo, não se limitando aos rituais religiosos. Então, isso é fé além do culto, é uma fé que transcende, ela não fica aqui entre as quatro paredes, ela sai daqui e ela passa a fazer parte do nosso dia a dia. E nossa fé é uma fé cristã. Então, ser um cristão, além das quatro paredes da igreja, o que é isso, né? Aí eu fui lá pesquisar, e ser cristão, além do culto, é viver a fé no dia a dia, transformando nossa rotina, no trabalho, estudos, relacionamentos, em adoração prática a Deus. Então, aí a gente começa a entender sobre o que nós estamos estudando nesses sábados, então. Então, a gente está estudando sobre uma fé que não se delimita nos arredores da igreja. Uma fé que não fica só na hora que eu estou ali em oração ou que eu estou em culto, mas uma fé que anda comigo 24 horas por dia, todos os 7 dias da semana. Eu acredito que a grande maioria de nós aqui seja cristã, acredita em Deus, Pai, acredita em Jesus como seu Salvador pessoal, mas como nós estamos falando para um terreno desconhecido também, que é a internet, que vai aos arredores, também posso acreditar que, dentre nós, pode ter pessoas que ainda não acreditam, mas se chegou até aqui, é porque deseja conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre Deus, e entendendo isso, e antes da gente abrir a Bíblia aqui para poder desvendar um pouco dos mistérios que o Espírito Santo nos trouxe no dia de hoje, eu queria convidar você para curvar a fronte e vamos falar com esse Deus maravilhoso para que, através do Espírito Santo, Ele use essa ferramenta aqui e nós todos chegamos ao mesmo entendimento. Grandioso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo sábado.
Obrigado por estar na sua santa casa de oração e porque o Senhor nos deu a palavra que nos ensina, nos conduz a toda a verdade. Pai, abra nesse momento a nossa mente, o nosso coração para os teus ensinos, que o Senhor possa usar-me para falar as tuas palavras e que nós tenhamos o entendimento da tua vontade em nossas vidas. É o que pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Bem, se nós abrirmos a Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, a gente vai ver a apresentação de Jesus, né? É a apresentação que, no meu ver, é uma das mais bonitas de Jesus. Eu gosto de como João apresenta Jesus. Ele diz que Jesus é o Verbo e que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele também vai dizer que ele estava ali no princípio de todas as coisas, mas ele continua o texto e vai dizer que o Verbo veio ao mundo e que o mundo não o conheceu. Ele diz para a gente que ele veio para os seus, mas que os seus não o receberam. Porém, se você fixar seus olhos no versículo 12, tem uma declaração que eu queria demorar um pouquinho mais nela. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É isso que está escrito na minha Bíblia. Eu deixei aqui escrito no meu rascunho, que fica um pouquinho mais fácil, mas é assim que a gente encontra. Então, quer dizer que todos quantos receberam, todos aqueles que o aceitaram, ele deu o poder deles serem, então, filhos de Deus. E eu entendo que nós fomos chamados, segundo Mateus, no capítulo 5, para uma missão, né? A Bíblia vai dizer que ele nos chamou, nos fez filhos seus, discípulos seus, para que nós fôssemos sal da terra e luz do mundo. A Raquelzinha ainda falou isso aqui antes da oração. E no versículo 16 desse capítulo 5 de Mateus, a gente vai encontrar a seguinte declaração de Cristo ali para os seus discípulos. Então, para quem está acompanhando, Mateus 5, versículo 16, você vai encontrar a declaração: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, Jesus Cristo está ali agora com seus discípulos, olhando para eles e diz assim: olha, assim brilha a sua luz diante dos homens. Mas para quê? Para eles verem o quê? Boas obras, e glorifiquem ao vosso Deus que está nos céus. Sabe, a pergunta para nós hoje é: será que nós estamos dispostos a ser cristãos? Viver a nossa fé, essa fé que nós professamos, pregamos aqui no nosso dia a dia? Será que estamos dispostos a viver um cristianismo de forma coerente, de acordo com aquilo que a gente aprende, lê? Antes da gente prosseguir, eu queria só frisar um pequeno detalhe aqui desse versículo que nós lemos aqui em Mateus. Porque Jesus diz assim: assim brilha sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras. Ele não fala que isso é para que vocês sejam salvos, não está escrito isso aqui no texto. Mas ele fala para que vejam, para que glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, as boas obras não são para salvação, mas são elas que testemunham. São através delas que brilha a luz. É assim que as pessoas nos veem. É o que ele está dizendo. Ele pede que nós sejamos seus representantes, que nós mostremos Cristo ao mundo através das nossas obras, através das nossas vidas, através do nosso cotidiano. Pensando nisso, e pensando nesse tema que a gente tem em geral, que fala dessa fé fora da igreja, né? Fé fora do culto, uma fé que transcende as paredes, a gente vai pontuar 5 itens dessa fé, então, desse cristão disposto a ser cristão, que quer viver uma fé além do culto. O primeiro item que eu deixei frisado para a gente hoje é adoração no cotidiano. Sabe, a nossa vida inteira, e não somente os momentos de cultos, os momentos que a gente passa em família, os momentos que a gente passa em culto de pequeno grupo, mas sim a vida toda, como eu falei no começo, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
deve ser um culto? A vida toda. Se a gente for recorrer à Bíblia para apoiar isso que a gente está falando, a gente vai ver o texto em Romanos, capítulo 12, versículo 1. É bastante conhecido. Paulo vai estar dizendo aqui nessa carta aos Romanos o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo que o nosso culto é o nosso corpo, que o nosso culto é o nosso viver. Rogo-vos, pois, que apresenteis então este corpo como culto, a tua vida como um culto. Não só o período que você fica aqui, mas todo o tempo. Nos comentários da Bíblia Andrews, sobre esse versículo, ela diz assim: espera-se que os salvos pela fé em Jesus tenham uma nova vida de piedade em resposta à salvação recebida. Então é o que é esperado. Em resposta à salvação que a gente recebe, que a gente tenha uma nova vida, uma vida transformada. E o apóstolo Paulo também, na carta que escreveu aos Efésios, a gente recentemente viu na escola sabatina, ali no capítulo 2, versículos de 8 a 10, ele vai declarar o seguinte texto. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você vê que Deus é tão maravilhoso que Ele preparou as boas obras para que fossem nosso caminho, nosso trilho, para nós andarmos nelas. Aqui fala, não é para que você se glorie, não é para sua salvação, Paulo explica tudo isso, mas é para que nós andássemos nela e que as pessoas vissem Cristo em nós. Um cristão disposto a ser cristão, ele vive para adorar e para glorificar a Deus. O segundo ponto que eu gostaria que a gente visse nessa manhã fala sobre ações e comportamentos. É um segundo item importante para quem quer viver essa fé além do culto, para quem quer ser um cristão disposto a ser cristão. Sabe, ser cristão ele significa ter atitudes semelhantes às de Jesus. Um cristão é um seguidor de Cristo. Atitudes como perdoar, amar, servir, indo além da simples frequência em cultos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Paulo está convidando aqui as pessoas a imitá-lo. Mas por que está convidando a imitar? Porque ele diz aqui: me imita, assim como eu imito ao Senhor. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, quando você está imitando Paulo, na verdade você está imitando a Jesus. Agora, imitar a Cristo, seguir a Cristo, envolve uma palavrinha difícil, envolve renúncia. Jesus, quando estava ali conversando com seus discípulos, no livro de Mateus, capítulo 16, 24, ele declarou o seguinte, ele disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Jesus, ele deixou o céu, glória e todas as coisas por amor de mim, de ti, de todos nós. Isso é renúncia. Ele viveu, se humilhou e morreu em nosso favor. Paulo, de forma bem parecida, também não se importava se estava preso, se estava solto, se tinha o que comer ou não. Tudo por amor do Evangelho, por amor da mensagem, para que a mensagem chegasse até os confins. Ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E nós? Quanto será que estamos dispostos a renunciar por amor a Cristo, por amor ao Evangelho? Eu ouvi certa vez uma história, e a história conta de uma senhora chamada Millie. Millie era uma senhorinha já bastante idosa, ela tinha ali os seus 92 anos de idade.
E ela havia sido líder na igreja dela por mais de 70 anos. Ela controlava tudo dentro da igreja, ela sabia tudo que acontecia em sua igreja. Ela tinha um perfil muito controlador. Nas comissões, quando Milly votava, todas as pessoas votavam com ela. Ela era uma pessoa muito rica e também bastante influente. A primeira vez que Milly ela conheceu o novo pastor dela, o pastor Pavel Goia, ela disse assim para o pastor: olha, pastor, faça o que eu lhe digo e tudo vai correr bem. Agora, se você não fizer o que eu estou te dizendo, as coisas não vão correr bem. Eu já fiz com que alguns pastores fossem transferidos daqui. E não vai ser difícil fazer isso de novo. O pastor, escutando isso, olhou para ela e disse assim: bom, você não será responsável pela minha transferência, a menos que Deus me transfira. E se ele fizer isso, está tudo bem. Mas, se não, é a senhora que vai ter que responder a ele. Não é surpresa que uma pessoa controladora, ela ficou furiosa com a resposta do pastor. E nos próximos 3 meses, essa senhorinha se dedicou para fazer da vida daquele servo de Deus um inferno. Ela ligava na associação, ligava nos escritórios da divisão, da união, reclamando do pastor. Ela não se cansava de fazer queixas. E depois de 3 meses que ela estava ali difamando o pastor, distorcendo cada sermão, cada pregação que ele fazia, aí alguns pastores da administração resolveram visitar aquela igreja do pastor Pavel Goia, e após assistirem o culto com ele ali, no final eles chegaram e disseram para ele assim: pastor, estamos contigo, e foram embora. Passaram alguns dias mais e essa senhorinha ela caiu. Na queda ela fraturou a bacia e um dos braços. Ficou hospitalizada. O pastor comprou algumas flores, foi visitá-la. Quando ela percebeu que ele estava se aproximando, ela já começou a gritar de longe: saia daqui, eu o odeio. Ele foi. Passou mais alguns dias, ele tentou novamente, retornou àquele hospital para visitar aquela senhora. E quando ele foi abrindo a porta do quarto, ela, bastante irritada, olhou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Eu já falei para você ir embora. O pastor esperou ali passar o momento da ira, olhou para ela e falou assim: Milly, eu preciso te amar. E seria bom que você me amasse também. Então deixa eu orar. Passaram mais alguns minutos. E ela falou: olha, o senhor foi o primeiro pastor que voltou. Porém, eu quero te informar uma coisa. Não vai adiantar você orar por mim. O Espírito Santo já me deixou faz tempo. Fez silêncio de novo. O pastor disse mais algumas palavras e Milly concordou que então ele orasse por ela. No final daquela oração, ela estava sorrindo, mas com lágrimas no rosto. Ela disse para ele: posso te dizer uma coisa? Você é o primeiro pastor de verdade que eu tenho. Posso te pedir mais algo? Dá aqui um abraço. Sabe, não passou muito tempo, aquela senhorinha faleceu. Mas ela faleceu em paz. Um cristão disposto a ser cristão, ele deixa de lado todo o seu eu, ele se esvazia de si mesmo, para que Deus haja através de sua vida. O quanto estamos dispostos a renunciar em favor do nosso próximo? O terceiro tópico que eu queria conversar com vocês nessa manhã é comunhão e cuidado mútuo. Uma fé que vai além dos muros da igreja, ela precisa de comunhão e de cuidado mútuo. A vida cristã, ela envolve a comunhão do dia a dia, e se a gente vê como começou a igreja ali em Atos, a gente vê que eles compartilhavam refeições e cuidavam uns dos outros. Jesus nos diz ali no Evangelho de João
capítulo 13, versículo 35, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. O mundo só vai nos conhecer quando ele vê amor em nós. Tiago, ele, ali no capítulo 1, versículo 27, ele afirma algo que o meu falecido tio dizia com frequência, porque ele gostava muito de visitar as pessoas. Ali vai estar escrito que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião, ela é prática. A religião, ela não é só o que a gente faz aqui. Ela é muito mais do que a gente faz também fora daqui. É como o mundo nos vê, é como nós somos mostrados ao mundo através do amor que professamos. O cristão que ele é disposto a ser cristão, ele tem prazer na comunhão e ele demonstra amor de Jesus ao cuidar dos seus irmãos. Ainda um quarto item, e esse quarto item dessa fé que transcende os muros é o evangelismo testemunhal. Tem uma frase que ela é bastante conhecida, uma frase célebre, que ela é atribuída a São Francisco de Assis. Diz assim: prega o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. É uma frase de efeito, uma frase bonita. É como no testemunho que a gente assistiu aqui no sábado passado, onde o Douglas falava da experiência da Bruna. Ela não podia falar abertamente de Deus, nem podia abrir a Bíblia, mas na linguagem do amor, na linguagem do cuidado, no contato com as pessoas conseguiam ver Deus através dela. Ela foi ali a Bíblia que muitas pessoas puderam ler. E o convite é para que eu e você sejamos Bíblias, cartas de Deus, para que as pessoas vejam Cristo através de nós. É de Dwight Moody, um dizer que também explica tudo, ele é curtinho, mas fala tudo. De 100 homens, 1 lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. O que será que estão lendo através de nós? O apóstolo Paulo, ele nos convida a pensar nisso aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 2 e 3. Acompanha comigo. Vós sois a nossa carta. É 2 Coríntios 2, versículos 2 e 3. Estou escutando ainda algumas páginas virando. Amém? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos cartas. Nós somos a Bíblia que o mundo verá, que o mundo lerá. Sabe, por muitas vezes eu sou surpreendido no meu dia a dia com pessoas que reconhecem que eu sou um cristão. E é tão gostoso quando isso acontece. Nem sempre, trabalhando dentro de uma instituição privada, a gente tem a oportunidade de poder falar abertamente de Jesus, mas muitas vezes, através do modo como você cuida das pessoas, como você fala com elas, ou como você resolve conflitos, as pessoas reconhecem que existe em você uma paz que não vem de você. É uma paz que, como de manhã a gente estudou na lição da escola sabatina, ela transcende o entendimento, né, Lima? É uma paz que é diferente. As pessoas às vezes falam assim: você é muito tranquilo, fala para mim. Eu falo: eu não posso ficar muito nervoso, eu sou enfermeiro. Se eu ficar nervoso, desesperado, é porque o negócio já está ruim. Eu falo: o meu papel aqui é acalmar o paciente, eu preciso tentar gerenciar o caos.
É essa parte. Mas essa paz, ela só vem de um Deus que nos sustenta. As pessoas só vão conseguir ler Cristo através de nós se nós estivermos buscando Ele diariamente. Um cristão disposto a ser cristão, ele faz de sua vida um testemunho de sua fé. O quinto e último item que a gente vai tocar aqui nessa manhã, ele fala de uma vida de oração e estudo. E eu já fiz o spoiler aqui no finalzinho desse último quarto item. Nós falamos da importância da comunhão entre irmãos, que um cristão disposto a ser cristão, ele cuida do seu próximo, que ele está em comunhão com seus irmãos. Mas, para uma fé que vai além do culto, igual ou até mais importante que é a comunhão do cristão com o seu Deus. E a comunhão se dá através de oração e de estudo da Bíblia. Deus, ele deseja que nós sejamos suas testemunhas, cartas vivas, sal da terra e luz do mundo. Ele quer que nós brilhemos nossa luz diante dos homens para mostrar Cristo ao mundo. Mas primeiro, é preciso buscar a Deus, é preciso viver com Ele, cultivar momentos de estudo e de oração. A oração ela é descrita como o aparelho respiratório do corpo espiritual. A oração é a respiração da alma, alguns dizem. É uma conexão diária, constante com o divino. É essencial para nutrir a fé, fortalecer a vida em tempos de crise e também renovar nossas forças. Mais do que palavras ou frases decoradas, oração é uma conversa de mão dupla entre a criatura e o seu Criador, essencial para desenvolver intimidade com Deus. Ela permite expressar adoração, confissão, gratidão e intercessão. Poderosa oração. Nós precisamos, como diz a Bíblia, orar sem cessar, orar o tempo todo, ter uma vida de oração. Mas a comunhão não se dá somente através da oração, também se dá através do estudo da Bíblia, através do estudo da Palavra de Deus. E ela mesmo nos afirma lá nos Salmos 119, 105, que luz para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Querem ver o valor da Bíblia para o nosso mundo? Ellen White ela diz ali em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 74. Uma frase da Escritura vale mais do que 10.000 ideias e argumentos humanos. Poderoso. Leia a Bíblia, ela muda vidas. Professor T.B. Maston afirma que os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão no seu coração e uma Bíblia em suas mãos. Não tem como impactar o mundo se nós não tivermos comunhão com Deus. Não tem como mudar o ser humano se a gente não tiver ligado naquele que é a fonte de toda mudança, que é Cristo. Por fim, aquele escritor famoso americano, Mark Twain, tem uma frase que diz assim: não são as partes da Bíblia que eu não compreendo que me preocupam, mas sim as que eu entendo e não pratico. Não é aquilo que eu não entendi, que eu li, não consegui entender. O problema é aquilo que eu já entendi, que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. É como diz o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu pratico. É por isso que a gente precisa ter comunhão constante com Deus, porque não tem como produzir boas obras se nós estivermos intimamente ligados com Ele. Não tem como brilhar para o mundo se não tiver comunhão com Deus o tempo todo. O cristão disposto a ser cristão, ele vive em comunhão com Deus através de constante oração e estudo da palavra. Por fim, meus queridos, para viver uma fé que vai além do culto,
nós precisamos ser cristãos dispostos a ser cristãos. Cristãos que são coerentes, que vivem a verdade do Evangelho no seu dia a dia. Na sua casa, no trabalho, escola, atividades. E também vivem isso na sua comunidade de fé. E a minha oração hoje, ela é que nós vivamos para adorar e glorificar a Deus. Que nós aprendamos a renunciar o nosso eu, para deixar que Deus haja através de nós. Que tenhamos prazer na comunhão com nossos irmãos e demonstremos o amor de Cristo no cuidado de uns para com os outros. Que nós façamos da nossa vida um testemunho da nossa fé e que vivamos em comunhão com Deus através do estudo da palavra e da oração. Se a gente conseguir fazer tudo isso, e faremos se estivermos ligados a Ele, nós seremos cristãos dispostos a ser cristãos e teremos uma fé que transcende os muros dessa igreja. E o mundo vai nos ver e vai querer seguir esse Cristo que nós professamos segui-lo. E nós teremos esses bancos aqui todos ocupados, mesmo em dias de feriado. Hoje está ótimo, que Deus seja louvado pela nossa presença aqui. Nós teremos mais um hino agora com as meninas. Depois vamos orar juntos. Sonho sempre há algo irreal. Tudo é tão lindo, não há chance para o mal. Mas ao viver o dia a dia, eu conheço as decepções que até me trazem medo de sonhar. Cada sonho traz alívio para mim. As esperanças se renovam sempre assim. E vou vivendo dia a dia. Fortaleço o meu coração, pois sonhar é ter motivos pra viver. Sonhar é viver com razão. Sonhar é ter fé que o amanhã pertence a Deus. Sonhos serão mais reais, pois tudo que se sonha se faz confiando no Senhor. Vencer na vida, ter amigos, ser alguém, ter alegrias, ter saúde, amor também. Sonhos que envolvem nossa vida são os sonhos que são mais comuns, mas o sonho mais bonito é ter Jesus. Sonhar é viver com razão. Sonhar é ter fé que o amanhã pertence a Deus. Sonhos serão mais reais, pois tudo que se sonha se faz confiando no Senhor.
Sonhar é viver com razão, sonhar é ter fé que o amanhã pertence a Deus. Sonhos serão mais reais, pois tudo que se sonha se faz. Sonhar é viver com razão, sonhar é ter fé que o amanhã pertence a Deus. Sonhos serão mais reais, pois tudo que se sonha se faz, confiando no Senhor. Confiando no Vamos falar com Deus? Grandioso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia em Tua Santa Casa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos convida a brilharmos nossa luz em meio aos homens. Obrigado que o Senhor nos ensina a amarmos uns aos outros e que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos Suas testemunhas vivas, para que muitos venham a Ti através de nós. Continua conosco nesse Teu santo dia de sábado, Pai, é o que Te pedimos, agradecidos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos